Vamos falar sobre Last Violent Call? Oi pessoal, eu sou a Branca, aqui é o Clockwork Library, e hoje eu vou falar pra vocês minhas opiniões sobre a minha leitura de Last Violent Call, que é uma coletânea de 2 contos que são como uma novela pro mundo de Secret Shanghai da Chloe Gong. Mas antes de tudo, já me segue aqui e já curte esse vídeo. Eu sempre posto muito conteúdo literário aqui, minhas opiniões sobre livros, ranqueando séries. Me segue aqui pra nunca perder nenhum conteúdo, porque são todos maravilhosos. Mas bora pro vídeo. Antes de tudo, Last Violent Call é composto por 2 contos diferentes, A Foul Thing e This Foul Murder. Esses 2 contos são narrados por personagens diferentes do mundo de Secret Shanghai. Esses personagens especificamente são pertencentes à primeira duologia do mundo. Eu já coloquei a ordem de leitura aqui em um vídeo do perfil, então já me segue aqui, já vê o vídeo pra você entender do que eu tô falando primeiro. Mas pra quem não quer ver, quer assistir esse vídeo só, eles são personagens dos livros de This Violent Delight e Our Violent Ends. O primeiro conto que você lê dessa duologia, né, de novelas é A Foul Thing. Nesse conto aqui, a gente acompanha a Juliet e o Roma nos acontecimentos pós Our Violent Ends. Então, tudo que eu posso dizer é que é incrível poder voltar a ler sobre esses personagens e entender como que tá a vida deles, né, depois dos acontecimentos do livro, que a gente sabe que termina, né, um grande mistério. Então, aqui você tem todas as respostas para isso. Tanto esse conto como o outro, eles têm uma narrativa, então eles trabalham com um conflito, uma resolução desse conflito, mas acima de tudo, eu acho que eles são um material para quem gosta muito dessa série, gosta muito desses personagens e queria algo a mais para poder lembrar deles e reler sobre eles. A gente vê um aprofundamento da relação dos personagens, a gente vê a conexão criada por eles e que cresce, né, no período que se passa entre o final da duologia e esse conto, que, se não me engano, são 5 anos. Ele é um grande material para os fãs mesmo. Tanto esse quanto o outro conto, eles estão relacionados também com a segunda duologia da série, que é composta por Foul Lady Fortune e Foul Heart Huntsman. E então eles também são uma ponte entre as duas duologias e para a conclusão do mundo de Secret Shanghai. O segundo conto, ele é narrado pelo Benedict e pelo Marshall. Esse conto se passa depois do primeiro que eu mostrei. Pessoalmente, gostei mais desse conto aqui do que do outro. Nesse conto aqui, a gente acompanha os dois numa viagem de trem pela Rússia. Só que nessa viagem acontece um assassinato e os 2 personagens, eles acabam virando meio que detetives para entender o que aconteceu, quem que é o assassino. Então me lembrou muito Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu gosto muito de livros de mistério, suspense policial. Então eu pessoalmente gostei muito desse conto aqui. E como no outro também, nesse conto a gente também vê principalmente, né, a relação entre os 2 personagens que se desenvolveu, né, nesses 5 anos. Esse conto aqui, ele também vai continuar uma narrativa que surge em A Foul Thing. Então, você precisa ler o outro conto primeiro para ler esse daqui. Ele dá início ao que vai vir a ser a narrativa de Foul Heart Huntsman, que é a conclusão do universo. Então, a Chloe Gong, ela planejou essa novela como uma forma de criar uma conexão e uma introdução por que seria o último livro do universo. Uma coisa que eu gostei muito desses livros é que eles não são tão densos como os outros livros, né, da série, em questão de narrativa, de perspectiva histórica. Eles são realmente livros para contos, né, para você poder ler e se distrair com os personagens, poder ler sobre esses personagens de novo. Então, eu li esses 2 contos em 2 dias. Eu li cada um dia. Então, eles são super rapidinhos de ler. Eles têm por volta de 110 páginas, cada um deles. Então, ele é realmente para você aproveitar a leitura e embarcar nessa jornada que vai ser
é o último livro do universo. Agora, a minha opinião final, né, sobre o livro. Eu dei 5 estrelas pra essa novela. E eu não costumo dar 5 estrelas pra novelas, né, spin-offs únicos de séries. Principalmente quando eles têm o intuito de serem mais contos, né, menores, mais rápidos. Mas eu gostei muito desses 2 contos. Eu acho que eles têm um objetivo muito claro dentro desse universo. E eu sinto que a Chloe Gong conseguiu equilibrar perfeitamente bem um material que é pros fãs, que é pra quem gosta desses personagens, com uma questão de relevância pro mundo. Então você não vai ler esses 2 contos só porque você gosta dos personagens, você quer saber o que tá acontecendo com eles. Você lê esse conto aqui também porque você quer entender o que vai acontecer no futuro dessa série. E eu gostei muito disso pessoalmente, porque eu acho que, em geral, novelas escritas de séries muito famosas, né, ou muito longas, acabam ficando um pouco perdidas e sendo realmente só lidas por aqueles que gostam muito, que se interessam, né, pra entender o que aconteceu, né, mais profundamente com os personagens. E eu achei que foi muito interessante a forma como a Chloe trouxe isso como uma parte integrante, né, da narrativa dos livros principais. Então, não é só uma novela, um livro extra que você vai ler, é uma parte importante da narrativa. Mas sim, eu também adorei poder revisitar esses personagens, entender como que tá a vida deles posterior aos eventos da primeira duologia. Eles finalmente têm um pouco da paz que eles merecem, eles conseguem aproveitar a presença uns dos outros, e eu fiquei encantada em poder entender o que se passa com eles depois de tanta coisa pelas quais a gente passou na primeira duologia. Mas bom, pessoal, essa foi minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já me contem aqui se vocês estão interessados em ler essa novela ou não. E eu vejo vocês amanhã para outro vídeo. Beijo!